já ofereceu perdão a alguém que nunca mereceu? Porque a sua misericórdia pode acabar sendo um convite para a rebelião. Hoje nós vamos aprender como a misericórdia sem direção divina pode ser um erro fatal. E como Deus nunca esquece o clamor dos oprimidos. Vamos juntos para o dia 179 da nossa jornada pela Bíblia, toda em um ano, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro. Todos os dias, mensagens edificantes, fáceis de entender e simples para você praticar. Por isso eu te convido, segue meu perfil para você não perder a jornada bíblica. Deixa uma mensagem para interagir comigo e engajar esse vídeo. Me ajuda compartilhando, vamos juntos levar a palavra de Deus. Favorita para você assistir mais vezes. Vamos juntos para 1 Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad, o rei da Síria, quase destrói Israel. Mas Deus dá duas vitórias espetaculares ao rei Acabe. Em vez de eliminar completamente o mal, Acabe poupa o inimigo e faz uma aliança com a Síria. A mão que poderia esmagar o mal estendeu misericórdia e plantou a semente da traição. O comentarista bíblico, o pastor Tim Sugardi, nos ensina que a misericórdia, que não é revestida de justiça, termina em caos. Meus irmãos, Deus perdoa, mas também chama ao juízo. Por isso, antes de poupar quem te feriu, pergunte ao Senhor se é tempo de misericórdia ou de ruptura. Grande ensinamento prático para as nossas vidas. A misericórdia humana encontra limites, mas a divina conhece o tempo certo de agir. No capítulo de 1 Reis 21, Acabe está confortável. Então ele vê a vinha de Nabote e a deseja para si. Nabote ama a sua herança e se recusa a vendê-la. Mas Jezebel, a esposa de Acabe, arma falsas testemunhas contra Nabote e ele é apedrejado até a morte junto com seus filhos. Então Acabe toma posse da vinha. A injustiça clama ao céu. O grito de Nabote ecoa até Deus. A impunidade é breve e o juízo de Deus é certo. Em situações de ganância, meus irmãos, resista ao atalho da injustiça. A integridade é o valor que Deus defende para a gente praticar. Quando a ambição cega corrói a moral, até as bênçãos de Deus se tornam malditas. Elias então confronta Acabe e decreta: no mesmo lugar onde jorraram as lágrimas de Nabote, jorrará o seu sangue, Acabe. Deus não esquece o sangue inocente. A justiça que parecia tardia chega com precisão. Deus é paciente, não é omisso. Seu trono é de justiça para mim e para você. Se cometermos um erro, devemos nos arrepender rapidamente e sinceramente. O Senhor ainda abre espaço para a restauração sincera, onde há arrependimento genuíno. Esses capítulos, meus irmãos, nos chamam à responsabilidade. Quantas vezes ajudamos quem não merecia? Ou tentamos apagar injustiças com conduta que não segue as exigências do dever, da consciência e da honra. Deus deseja que a sua misericórdia seja guiada por sua justiça e amor ao próximo. Capítulos excelentes para o nosso aprendizado. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: a misericórdia guiada pela justiça evita traição. A segunda lição: o clamor do oprimido encontra ouvidos no trono de Deus. E a terceira lição: a integridade supera atalhos de poder e ganância. Agora vamos orar. Deus se move em nossas orações. Senhor, dai-nos um coração de justiça e misericórdia, discernimento para saber quando perdoar e quando nos posicionarmos pela Tua verdade e pela Tua justiça. Dai-nos sabedoria em todas as situações. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora e que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã. Você já sentiu que todo mundo ao seu redor prefere ouvir a mentira bonita do que encarar a verdade difícil? Já se viu em silêncio, com medo de perder uma amizade, a oportunidade ou até a sua própria segurança, só porque dizer a verdade colocaria tudo em risco? Hoje vamos conhecer um homem que enfrentou reis, multidões e até prisão, só porque escolheu falar o que Deus mandou. Prepara o teu coração, porque essa mensagem pode mudar a sua postura diante do mundo todo. Vem pro dia 180 da jornada Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias, mensagens fáceis de entender e simples para praticar. Me segue para você não perder a jornada de transformação através da fé e da palavra de Deus. Curte essa mensagem, deixa seu amém para interagir comigo e engajar nesse vídeo. E seja instrumento de Deus compartilhando a palavra. Favorita, você vai querer assistir de novo. Continuando no livro de Reis, chegamos em 1 Reis capítulo 22 e 2 Crônicas capítulo 18.
Esses capítulos nos colocam diante de uma guerra prestes a acontecer. O rei Acabe, perverso, decide atacar Ramote de Gileade e chama o rei Josafá de Judá para lutar com ele. Mas Josafá, ainda temente a Deus, pede: antes vamos consultar ao Senhor. Enquanto isso, 400 profetas anunciam: vá à guerra, rei Acabe, a vitória é sua. Mas o rei Josafá sente em seu espírito que algo está errado. Então ele pergunta: não há nenhum outro profeta do Senhor aqui? Acabe responde com raiva: há um Micaías, mas eu o odeio. Ele nunca profetiza coisas boas sobre mim. E sabe por quê? Porque Micaías não profetiza o que o rei queria ouvir. Ele dizia apenas o que Deus falava. Quando Micaías é trazido à presença dos reis, todos esperam que ele diga o mesmo que os outros profetas. Mas ele diz: vi todo Israel perverso como ovelhas sem pastor. Ou seja, Acabe morreria na batalha. E mesmo diante de gritos, intimações e prisão, Micaías não recua. Ele fala a verdade. O resultado, Acabe tenta se esconder na guerra. Mas uma flecha o atinge ao acaso. Ele morre exatamente como o profeta Micaías profetizou. Muitas vezes vemos uma mentira sendo aceita como verdade porque é confortável. Deus está nos chamando para sermos como o profeta Micaías, fiel, corajoso, verdadeiro, mesmo que isso nos coloque contra todos. É preciso coragem, porque agradar a multidão pode dar um conforto por um tempo, mas agradar a Deus nos dá vida eterna. Já pensou nisso? Agora vamos meditar sobre o rei Josafá, que quase morre nessa batalha. Por quê? Porque se aliou com quem Deus já havia rejeitado. E a pergunta é: talvez você esteja vivendo lutas desnecessárias, porque se uniu a pessoas que caminham contra a vontade de Deus. Mas há uma saída. Volte, peça direção, se alie com quem ouve a Deus, porque ainda há tempo de mudar o final das nossas histórias. O saudoso pastor Jim Sugard, que partiu para o Senhor em 1º de julho desse ano, nos ensina algo poderoso. A misericórdia de Deus nunca falha, onde há um coração quebrantado e rendido ao Senhor. Sugard dedicou a sua vida à pregação da verdade, mesmo quando doía. Seu legado de doação de milhões de Bíblia, sua ousadia em proclamar o Evangelho sem medo, ainda transformam vidas. Nós seguimos em frente, pregando a verdade, mesmo quando custa caro. Glórias a Deus por isso. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: a verdade pode custar a liberdade momentânea, mas salva a alma eternamente. A segunda lição: as alianças erradas trazem prejuízos até para os justos. E a terceira lição: ouvir a voz de Deus é sempre melhor do que seguir a multidão. Chegou um momento super especial da nossa oração. Repita com fé e convicção: Senhor, dai-nos a coragem de Micaías. Ensina-nos a ouvir a Tua voz no meio do barulho do mundo. Ajuda-nos a não sermos levados por palavras agradáveis, mas a buscarmos a Tua verdade. Corrige as nossas alianças e as nossas decisões. Que possamos viver não para agradar homens, mas para sermos fiéis a Ti, mesmo que isso custe tudo. De Jesus. Amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já enfrentou uma batalha tão grande que tudo que você podia fazer era orar? Já sentiu que apesar de você fazer tudo certo, as coisas pareciam desabar porque alguém da sua família escolheu caminhos errados? Hoje nós vamos descobrir como a adoração venceu um exército e como o orgulho destruiu uma linhagem. Também veremos como o arrependimento verdadeiro ainda pode mudar o rumo da nossa história. Vamos juntos para o dia 181 da nossa jornada, a Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Me segue para você não perder a jornada bíblica. Deixa o seu amém nos comentários para interagir comigo e fazer esse vídeo engajar. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. E favorita, você vai querer assistir novamente. Chegamos no capítulo 19 de 2 Crônicas. Veremos o rei que ouviu a Deus. Josafá voltou para casa depois de quase morrer ao ajudar Acabe. Deus o corrige através do profeta Jeú. E ele, em vez de se defender, se humilha. O resultado, meus irmãos, ele reforma o sistema de justiça de Judá, coloca juízes que temem a Deus e convoca o povo a andar no temor do Senhor. A lição aqui é que grandes líderes não são os que nunca erram, mas os que sabem se corrigir. Agora vamos mergulhar no capítulo 20 de 2 Crônicas. Aqui veremos a guerra que foi vencida com louvor. 3 nações se unem para destruir Judá. O que rei Josafá faz? Convoca um jejum nacional e vai ao templo clamar a Deus. E a resposta divina vem. Essa peleja não é vossa, é do Senhor. Assim Deus respondeu a Josafá. Josafá então envia os levitas na frente do exército, adorando com louvores. Enquanto
Eles cantam, Deus causa confusão nos inimigos e Judá vence sem levantar a espada. Você entendeu isso? Eles venceram a guerra adorando. O pastor Jim Sugart comenta que o louvor verdadeiro, vindo de um coração quebrantado, ativa o poder do céu sobre a terra. Agora vamos juntos para o capítulo 21 de 2 Crônica e veremos o rei que destruiu um legado. Depois de Josafá, seu filho Jeorão assumiu o trono, mas ao invés de seguir o exemplo de seu pai, ele mata seus irmãos, se alia à casa de Acabe e mergulha Judá na idolatria. O resultado, meus irmãos, ele sofre uma doença terrível e morre sem honra. Seu legado foi apagado pela desobediência. A reflexão forte para nós é que não adianta herdar um trono se você abandona o temor do Senhor. Vem agora para o capítulo 22 de 2 Crônica. Aqui aprenderemos o reinado de uma influência tóxica. Acasias, neto de Josafá, reina apenas 1 ano. Ele segue os conselhos dos ímpios e de sua mãe Atalia. Ele segue o mesmo caminho de Acabe e paga caro por isso. Ele é morto por Jeú, um homem levantado por Deus, purificar Israel. Meus irmãos, não importa quão alto você suba, as alianças erradas te derrubam rápido. Você consegue ver um padrão aqui? Um pai que teme a Deus e gera bênção. Um filho que despreza os caminhos do Senhor e destrói tudo que foi construído. Mas também aprendemos que quando adoramos, mesmo no meio do caos, Deus luta por nós. A nossa postura diante da crise define o final da história. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: a adoração verdadeira move os céus e derruba exércitos. A segunda lição: errar é humano, mas se arrepender é divino. Agora a terceira lição: alianças erradas podem destruir o que você levou anos para construir. E se você chegou até aqui, vamos orar? Repita com fé: Senhor, ensina-nos a te buscar antes da guerra, a confiar na tua direção mesmo quando tudo parece perdido. Livra-nos de alianças destrutivas e enche-nos do temor que preserva famílias, igrejas e nações. Que sejamos líderes como Josafá e não como Jeorão. Que a nossa adoração abra caminhos de vitória. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora e que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já se sentiu traído por alguém que deveria estar ao seu lado? Ou já teve a sensação de que Deus está em silêncio enquanto o mal se espalha? Hoje vamos mergulhar em 3 textos intensos, Obadias, capítulo 1, e Salmos, capítulo 82 e 83, que revelam como Deus lida com o orgulho, a injustiça e o clamor de seus filhos. Hoje, no dia 182 da Bíblia toda em um ano, as mensagens, você se lembra, são simples para entender e fáceis de praticar. Fica comigo até o final, já curte essa mensagem, comenta e compartilha. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Em Obadias, capítulo 1, veremos o menor livro do Velho Testamento. Mas a sua mensagem, meus irmãos, é gigante. Ele fala sobre Edom, a nação irmã de Israel, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Desde ajudar quando Jerusalém foi invadida, Edom se aproveitou, roubou e zombou. Deus não ficou calado. Deus declara: como fizeste, assim se fará contigo. O contexto histórico aqui, meus irmãos, Edom confiava nas suas fortalezas naturais, como em Petra. Mas nenhum esconderijo é seguro contra a justiça divina. O pastor Jim Sugart comentou: o orgulho é o palco onde o juízo de Deus se manifesta. E essa palavra continua atual hoje. Deus resiste aos soberbos, meus irmãos. E para nós praticarmos, não se alegre com a queda do próximo. Não colabore com a injustiça. E examine o coração. Há orgulho? Há frieza diante da dor alheia? Peça perdão, arrependa-se. Agora vamos entrar no Salmo 82. Imagine uma corte celestial onde Deus se levanta e diz: até quando julgareis injustamente e favoreceis os perversos? Esse salmo, meus irmãos, é um aviso para os líderes, juízes e até pastores que agem com parcialidade. O pastor Jim Sugart explicou: mesmo os que são chamados de deuses por exercer autoridade responderão ao juízo de Deus no futuro. A aplicação prática para mim e para você: se você tem influência, use para proteger os vulneráveis. A fé que agrada a Deus defende o órfão, a viúva e os pobres. Agora entramos no Salmo 83. Nesse salmo, Israel está cercado de inimigos que conspiram para apagar o povo da terra. Não te caleis, ó Deus, é o clamor angustiado do salmista. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, cercado por más notícias, por medos, por lutas, mas ouça: Deus não está calado, Ele age, Ele luta, Ele responde.
Esse salmo, meus irmãos, reflete o clamor de Israel em seus dias mais sombrios, mas também aponta para os dias finais, onde Deus será o refúgio do seu povo. Nunca pare de orar, mesmo que tudo pareça contra você. Continue clamando. A vitória começa no altar de oração. Glória a Deus. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. Memoriza para praticar. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A primeira lição, meus irmãos, o orgulho espiritual pode ser invisível aos olhos humanos, mas é insuportável diante de Deus. A segunda lição, a justiça de Deus alcança aqueles que deveriam proteger os fracos. E a terceira lição, quando clamamos mesmo em meio ao caos, Deus se levanta e age com poder. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu amém nos comentários. Segue para não perder a jornada da Bíblia toda em um ano. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. E favorita, você vai querer assistir novamente. Agora chegou o momento especial da nossa oração. Repita com fé e convicção. Deus está agindo através das nossas orações. Senhor, ajuda-nos a reconhecer as áreas do nosso coração onde há orgulho. Dá-nos um espírito quebrantado, atento ao sofrimento do próximo, e um coração que clama mesmo em meio à angústia. Levanta-te, ó Deus, e faz justiça entre nós. De Jesus nós oramos agradecidos, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora, e que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã.